Bom dia, igreja. Você já deu Feliz Dia das Mães, já abraçou? Pode se sentar. Hoje é uma manhã muito especial. Espero que você tenha comprado o presente da sua mãe. Eu não comprei o seu ainda, tá, mãe? Mas desculpa que eu tinha que pregar e eu tava correndo. Que bênção. Vamos orar para começar? Feche teus olhos aí no teu lugar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo de adoração, Deus. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que veio até a tua casa hoje. Senhor, eu quero pedir que o teu Espírito Santo se mova neste lugar, Deus. Que aquilo que for ministrado aqui, Deus, possa crescer nos nossos corações, possa transformar a nossa mente, Deus. Nos ajuda, Pai, que a gente não saia da mesma forma que chegou, Pai. Mas que a tua presença possa estar aqui, Deus, transformando as nossas vidas. Te louvo por cada mãe que está aqui, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos filhos, de sermos mãe, Deus. Obrigada por essa bênção, por essa graça. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê alegria, Pai. E que a gente possa entender o verdadeiro propósito nisso tudo, Pai. Abençoa esse tempo da palavra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu vou ministrar essa palavra. Um ano atrás eu estava pregando aqui no Dia das Mães também. Foi quando eu compartilhei que estava grávida. O Davizinho já está aí com 4 meses. Eu falo que ele é um Davi com tamanho de Golias, porque ele é bem grandão, gorducho, saudável, graças a Deus. E agora o amor se multiplicou lá em casa. Somos 3, dá mais trabalho, né? Um pouquinho para sair de casa, para fazer sermão. Mas eu estou feliz de estar aqui. E queria compartilhar com vocês um texto que Deus falou comigo. No meio do puerpério, quem já passou por isso sabe. A gente não dorme direito, a gente não come direito. A gente está lá naquela... Ai meu Deus, quando é que eu vou conseguir me organizar de novo? E o Senhor estava me pedindo alguns desafios novos para esse ano. E eu orava com a certeza que Deus ia falar: não, filha, agora é teu tempo de descansar. Vá descansar. E toda vez que eu orava, Deus falava: não, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. E numa dessas eu falei: Senhor, mas acho que o Senhor não está enxergando. Eu não estou na minha melhor versão agora. Assim. Eu não estou Silvana Prime. Não, está ruim, eu estou cansada. Eu não consigo agora dar conta de mais coisas. E numa dessas que eu estava orando e buscando no Senhor uma resposta, eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Eu estava estudando o livro de Hebreus e chegou na galeria dos heróis da fé. E quando eu fui ler o versículo 11, eu falei: peraí, tem alguma coisa aqui que o Senhor quer falar comigo. Eu queria refletir hoje com você nesse texto. O nome da mensagem é O Poder de Ser Mãe. Abra sua Bíblia ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, apesar da idade avançada, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara recebeu poder para ser mãe. Falei: como assim? Tem um poder nisso que eu não conheço? Talvez seja por isso que o Senhor, mesmo me olhando desse jeito, está falando que eu consigo. Se você pudesse escolher um superpoder, qual você escolheria? Eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre isso e eu pensei: eu acho que eu iria gostar de ser invisível. Que aí você poderia entrar num monte de lugar, você poderia fazer um monte de coisa. Ou talvez voar, porque eu passo muitas horas no carro. Seria muito interessante se eu conseguisse voar. Economizaria meu tempo. E eu fiquei pensando nesses superpoderes que a gente vê, os grandes heróis. E um dia o Benny chegou em casa todo feliz, ele era menorzinho, falou: mamãe, hoje a gente fez uma tarefa lá na escola e eu tinha que falar qual que era o superpoder da minha mãe. E eu falei: e daí, filhão, o que você falou? E ele falou: o teu superpoder é brincar. Eu falei: ai, gente, que coisa linda. Para ele, eu deixar de fazer as minhas coisas, sentar no chão, brincar com dinossauro, com carrinho, inventar vozes para dar comidinha para ele, criar danças malucas, fazer músicas estranhas, tudo aquilo ele estava enxergando não como algo cansativo e da rotina, mas como um pequeno poder que eu tinha, como um superpoder, o poder de brincar.
Eu achei aquilo muito maravilhoso. E talvez nós, mães, a gente tenha um certo poder em algumas coisas, né? Que as pessoas chamam assim de instinto materno. Aí a mãe fala que vai chover e chove. Daí a criança fala assim, eu não acho, aquele meu sapato não está aqui. Você vai lá, não demora nem 5 segundos e acha o sapato. A Nina sempre fala, nossa mamãe, você tem um super poder de achar as coisas. A gente carrega algumas habilidades que a gente precisa desenvolver quando nos tornamos mães. E o que o Senhor está falando, eu fico pensando, Deus, o Senhor deixou na tua palavra essa galeria dos heróis da fé. A gente vai ver Davi derrotando um gigante. A gente vai ver Elias fazendo chover. A gente vai ver Daniel fechando a boca de leões. De repente a gente vê Sara com o poder de ser mãe. Só isso. Para o Senhor isso é muito precioso. Ele deu uma habilidade a mais para as mães. E eu queria compartilhar hoje com vocês 3 poderes que toda mãe deve desenvolver. E se você é pai, se você é homem, se você ainda não é mãe, você também precisa desenvolver. Porque da mesma forma que você aprende com José, com Elias, com Davi, com Gideão, que estão nessa galeria, você pode também aprender com essa mãe. Que capacidade é essa que nós precisamos buscar? E o primeiro poder é o poder para crer. Nessa galeria da fé, dos heróis da fé, a gente vai ver homens e mulheres que viveram grandes coisas do Senhor porque eles decidiram crer. Eles resolveram confiar naquilo que o Senhor estava falando. A história de Sara está lá em Gênesis, no capítulo 18, de 11 a 15. Deus vai falar com ele, ela e Abraão já eram idosos. Algumas versões vão trazer a Sara falando assim, é o meu? Ah, meu Deus, gente. Acontece da pregadora, tá com o bebê chorando. Vai, marido, é o teu momento agora. Mostre. Tá. Vai, linda, qualquer coisa você vai lá para dentro. Desculpa, gente, vamos voltar aqui. A mãe pregando. Foi. A Sara e o Abraão já eram idosos. Algumas versões, Sara vai falar assim, isso é impossível de acontecer. Como é que eu vou gerar um filho se eu já não menstruo mais? Se eu já estou toda enrugada, e o que a Sara faz? Ela dá risada, ela fala, isso daqui é impossível. E o Senhor a confronta, fala, não é impossível para mim. Por que você está rindo? Muitos de nós, diante de uma promessa do Senhor, diante de algo impossível, diante de algo que você fala, eu não tenho capacidade para fazer isso, a gente dá risada, a gente fica rindo, é o riso da incredulidade. Mas assim como Sara resolveu confiar no Senhor, nós também precisamos confiar. Parar de rir por não acreditar e começar a sentir essa alegria que a fé traz. Essa alegria que a gente sente quando nós desenvolvemos o nosso poder para crer. Na língua original, a palavra poder utilizada nesse texto, ela vai significar força, capacidade, poder para realizar algo, habilidade sobrenatural. O que Deus estava falando para Sara era, eu vou te dar uma habilidade sobrenatural para ter filhos. Isso não vem de você, isso vem de mim. Eu sou capaz de fazer o impossível. Todas nós precisamos enxergar além das nossas habilidades naturais. E mãe é boa para fazer isso. Normalmente, as mães, se você está pensando em algum dia difícil da tua vida, foi a tua mãe que chegou e falou assim, para com isso, você vai conseguir, vai lá, você dá conta. Aí chegou o teu pai e falou, vamos filho, é isso aí, você consegue. Ou se não, muito triste, muitas vezes somos nós, os pais, que desanimamos. A gente não desenvolve o poder para crer e a gente é o primeiro a desanimar os nossos filhos. Nós falamos, não, você está viajando muito, isso daí não vai dar certo. Ah, não, lá vem você de novo com essas histórias. E em vez da gente desenvolver a fé nos nossos filhos, nós nos tornamos incrédulos. A fé muda o destino deles. Viver pela fé, desenvolver essa habilidade de crer, é escolher confiar no Senhor. E não nos nossos sentimentos, não nas nossas limitações, não nos diagnósticos que as pessoas nos dão. Faz umas 2 semanas eu fui lá conhecer a Johnny House. Se você não conhece, eu te convido a conhecer, fica lá em Campo Largo.
É um lugar muito bonito. É uma casa para você, para oferecer atendimento gratuito para pessoas com deficiência. E me marcou muito a história do Júlio. Quando a gente chegou lá, a mãe tinha uma mãe e uma avó. A mãe da mãe estava junto nessa história. E o Júlio estava lá quietinho, 36 anos. Ele tem uma limitação. E a mãe estava falando, o Julinho ele não conseguia segurar uma faca, agora ele faz o próprio sanduíche dele. O Julinho só ficava deitado, só mexia no celular, agora ele vem aqui, ele faz todos os cursos que tem aqui na casa. Esses dias ele fez curso de sabonete, ele está vendendo sabonetes agora. Aí a avó pegou e falou assim, filha, Julinho não, ele é Julião agora. Ele não é mais uma criança, agora ele é um homem, agora ele consegue fazer coisas que antes eram impossíveis. Coisas que falaram que o Júlio nunca ia conseguir fazer. Sabe quem apresentou todo o prédio pra gente? O Júlio. Ele ia sala por sala, ele falava o que eles faziam dentro daquelas salas. O Júlio mostrou todo orgulhoso o seu relógio, que foi a primeira coisa que ele comprou com dinheiro que ele ganhou fruto do seu trabalho. Ele também mostrou a sua jaqueta verde, que ele comprou com o seu dinheiro. E eu pude ver ali uma mãe e uma avó que enxergaram além das limitações daquele menino. Uma mãe e uma avó que resolveram crer que o nosso Deus é capaz de fazer o impossível. Como você tem desenvolvido a fé na tua casa? Você é a primeira a desanimar todo mundo? Ou ao contrário, você é aquela que já está comemorando antes da vitória chegar? Já está colocando louvor, já está dando glória a Deus? O que os teus filhos estão enxergando quando olham para você? Você é a primeira que Deus colocou para enxergar neles coisas que vão além daquilo que eles têm. Você precisa construir a tua casa baseado na fé. Não olhe para o teu redor e comece a desanimar e comece já a reclamar. O Senhor te deu o poder para crer. E Deus se agrada muito quando nós temos fé. Hebreus 11:6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos cuidar do nosso coração, do coração dos nossos filhos. A fé na prática, muitas vezes, é o linguajar que você usa na tua casa. São as palavras que você diz para o teu filho. Com as tuas palavras você pode fazer ele acreditar que ele consegue. Ou com as tuas palavras você pode fazer ele acreditar que ele não consegue. É chamar o Julinho de Julião, porque ele já é um homem. A mãe tem esse poder, ela tem essa capacidade dada por Deus. Em Mateus 12, 35, 37, o Senhor Jesus vai contar, vai fazer essa analogia de um armazém com o nosso coração. Ele vai explicar tudo que você guarda no teu coração. Você pode guardar coisas boas e você vai transbordar coisas boas. Ou você pode guardar coisa ruim e você vai transbordar só coisas ruins. O que você tem transbordado na tua casa? O que você tem guardado no teu armazém? Ah, mas é que me falaram tanto isso quando eu era criança. E você vai repetir esse ciclo até quando? Talvez aquilo que faltou para você é justamente aonde Deus quer fazer você ser abundante. Se não te falaram eu te amo, então fale 10 vezes por dia eu te amo para os teus filhos. Você precisa desenvolver a fé neles. E a fé também tem a ver com o tipo de palavras que você usa. Qual é o tipo de mãe que você vai ser dentro da sua casa? O segundo poder que eu aprendo olhando para a palavra de Deus é o poder para lutar. Se tem uma coisa que mãe sabe fazer, é lutar. Não é verdade? A gente está o tempo todo lutando contra o tempo. A gente está lutando contra o sono, a gente está lutando contra tantas coisas. E a gente vai descobrir assim, mas por que às vezes parece tão difícil? O mundo está contra mim, eu estou aqui lutando. Deixa eu te falar uma coisa, existe realmente algo contra você. A mulher foi literalmente chamada para a briga. Já nos primeiros capítulos, nas primeiras páginas da tua Bíblia, você vai encontrar uma declaração que talvez faça você compreender um pouquinho mais. Em Gênesis 3, 14 e 15, olha só o que a Bíblia vai dizer.
Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto é chamado de proto-evangelho. É o primeiro evangelho, é a primeira vez em que a Bíblia declara que viria um redentor para nós. O homem tinha feito tudo errado, o ser humano tinha caído no pecado, mas calma, eu vou enviar um descendente que vai trazer o resgate para vocês. Para nós, ler esse texto é maravilhoso. A gente logo lembra de Jesus vencendo na cruz, isso traz esperança para a gente. Mas para Satanás, isso é uma declaração de guerra. Quando o Senhor fala para ele que da mulher viria, que ele queria ferir, ia pisar na sua cabeça, ele então pensou: é ela mesmo que eu vou atacar. Eu vou atacar a identidade da mulher, eu vou atacar o propósito da mulher, eu vou atacar a missão dela, eu vou desconstruir de tal forma tudo que Deus planejou para ela, para anular o seu poder. É óbvio que ele não conseguiu. É óbvio que foi através de uma mulher que veio o nosso Redentor. Mas o que eu quero te falar com tudo isso é que você tem um inimigo, sim. E muitas vezes você tem tentado lutar com as armas erradas. Você está tentando lutar com o teu próprio conhecimento. Você tem tentado lutar levantando algumas bandeiras que não vão abençoar a tua casa. Você tem um inimigo e ele está rondando a tua casa, querendo roubar tudo o que você construiu até agora. E essa luta da mulher, a maneira como nós precisamos ser fortes, ele vai contemplar de muitas formas. Não é apenas uma luta física. A mulher luta contra os seus sentimentos. É a mulher que sonha em ser mãe e tem que lutar com essa dor todos os dias. É a mulher que sente as mudanças do seu corpo. Nós somos movidas a hormônio. Uma semana você está super feliz, na outra semana você não quer ver ninguém. E a gente tem que lidar com essa mudança o tempo todo. A mulher luta para gerar um filho. Dói. O trabalho de parto é um sofrimento. Depois a mulher luta para se recuperar daquilo. A mulher luta contra a insegurança da maternidade. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? A mulher luta quando os filhos crescem, porque ela vê que ela já não consegue controlar. Agora eles mesmos têm que trilhar o próprio caminho. A queda do homem trouxe inúmeras dores para nós mulheres. Neste mundo caído, a gente vai ter que se levantar para lutar, e lutar do jeito certo. Não menospreze o poder do inimigo. Você tem se preparado para essa batalha? Como você tem lidado com isso? Como você tem encarado as lutas do dia a dia? Eu lembro que essa imagem do inimigo querendo saquear a nossa casa ficou muito claro uma vez que a minha mãe me contou. Quando ela era novinha ainda, só tinha 2 filhos, eram pequenos, e entrou um bandido na casa. E ela se viu naquela cena, ele entrou com uma faca, ele tentou machucar a menina que trabalhava na casa, a menina chegou sangrando para minha mãe e tentando falar que tinha um homem ali dentro da sua casa. A minha mãe não pensou 2 vezes, ela começou a lutar. Ela pegou os 2 no colo, saiu da porta, saiu correndo, o cara tinha desligado todas as luzes, estava tudo escuro, ela não tinha noção do perigo, mas naquele momento ela falou: eu sou mãe, com os meus filhos ele não vai tocar. Catou os 2, saiu correndo, já saiu gritando, os vizinhos ajudaram. E essa imagem da mãe carregando os filhos diante do inimigo é uma imagem que você precisa entender muitas vezes. Mães, nós andamos distraídas com tanta coisa. O mundo fala tanto que você tem que se cuidar, que você tem que se realizar, que você, coitada, abriu mão de tanta coisa para ser mãe, para ser só mãe. E aí você vai se distraindo com isso e você está perdendo os teus filhos nessa guerra. O Senhor Jesus nos alertou disso lá em Mateus 12, 29 e 30. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa?
Satanás tem uma casa. Jesus chama ele de homem valente, ou seja, Jesus não menospreza a capacidade de briga que Satanás tem. Mas ele vai dizer, ei, se acalme. Eu entro na casa dele, eu amarro ele e saqueio tudo que ele está roubando de vocês. Então pare de tentar lutar essas guerras sozinha. Nós temos um Deus que é poderoso para amarrar o valente, para saquear tudo que ele tentou roubar de você. Mas você não pode subestimar a existência do inimigo. Caroline McCulley, no seu livro Feminilidade Radical, vai dizer: a verdadeira guerra das mães não é contra carne e sangue, não é contra outras mães ou métodos de criação de filhos, mas contra aquele que busca destruir a próxima geração daqueles que se levantarão para louvar a Deus. Podemos debater todos os tipos de filosofia, métodos e práticas de criação de filhos, mas o conflito real não é com os proponentes de ideias opostas, mas quem está por trás desses movimentos. Você está se distraindo, você até fala assim, eu sou uma ótima mãe, porque você tem uma rotina maravilhosa, porque os seus filhos estão bem alimentados, bem vestidos, vêm na igreja todo domingo, mas você ainda não enxergou a guerra espiritual ao redor da tua casa. Como você tem apresentado isso para os teus? Você não pode ficar numa neutralidade. Você precisa preparar os teus filhos também para essa guerra espiritual. Muitas vezes eu já chamei o Benício, eu lembro que uma vez uma amiga minha tinha tido um sonho que o Benício estava com um amigo que não era uma boa influência. E eu fui assim, não sei. Fui perguntar para o Beni, a gente foi conversando de um, conversando de outro e tal. Falei, vamos orar, filho. Porque até as amizades dos nossos filhos, muitas vezes, o inimigo usa. E aí a gente foi orar, enfim. Ele mesmo percebeu, mamãe, tem um fulano que realmente não está sendo uma boa companhia, não está sendo uma boa influência. E abriu os olhos para que o Beni enxergasse que existe um mundo sobrenatural também. Como você tem enxergado isso? Como você tem preparado os teus filhos? Quando o Davizinho nasceu, quando a gente estava para escolher o nome dele, Davi não estava na minha lista. Tinha outros nomes, mas um dia eu saindo do médico, eu ouvi assim o Senhor falando, é Davi. E eu lembro que na hora eu pensei assim, mas parece que nem o nome do meu filho eu vou poder escolher. Ele não é meu. O Senhor está me dando um serzinho, que eu não sei qual vão ser os planos dele, mas o Senhor queria que ele se chamasse Davi. E desde então, eu sempre oro por isso. Senhor, ele é teu, quais são teus planos para a vida dele? Como eu posso orar pelo meu filho, para que espiritualmente ele também esteja pronto? Vocês não vão acreditar que ele, com menos de 3 meses, eu fui num retiro com ele. E por que eu estou falando disso? Dessa sensibilidade espiritual que as mães têm que ter. E eu lembro que num determinado momento uma mulher foi ali para abrir o seu coração. E ela começou a chorar, ela começou a falar assim, eu não quero mais ter essa doença. Eu, na verdade, vocês me veem sorrindo, mas eu estou muito triste, eu não aguento mais. É muito triste você ter uma doença que você sabe que você vai morrer. Eu queria ser curada disso. E eu lembro que ela foi falando, eu estava ao lado dela e eu pensava, Senhor, eu não sei nem o que orar por ela. Eu não sei o que falar, eu oro por cura, eu oro por alegria. E no dia anterior ela tinha vindo falar para mim assim, eu queria tanto ver o Davizinho de perto, mas eu sou besta. Eu, por causa dessa minha doença aí, eu falo, não vou chegar perto, do bebê. E eu falei para ela, meu Deus, como é que você pensou isso? Imagina, eu falei, você podia ter chegado perto sim e tal, E daí no dia seguinte, quando ela estava lá abrindo seu coração, e eu ali, Deus, o que eu faço? Espírito Santo me ajuda. O Senhor falou assim, pega o Davi, põe no colo dela. Isso vai representar, você vai declarar vida sobre a vida dela. E eu lembro que eu saí, peguei o Davizinho dormindo ainda. E quando eu pus o Davi no colo, ela chorava. E foi um momento tão gostoso de a gente sentir a presença de Deus. Eu quero preparar o meu filho, ele nem sabe falar, ele nem sabe o que aconteceu, mas ele já foi usado por Deus. Você, mãe, você não pode ficar neutra. Existe um propósito para os teus filhos. Existe um inimigo que não quer que isso se cumpra. Você precisa desenvolver o seu poder para lutar. E lutar do jeito certo.
O último poder que eu aprendo olhando para a palavra de Deus é o poder para formar. Em Mateus 12:33, Jesus vai dizer: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Jesus está falando para a gente: ei, o fruto revela a árvore. A gente conhece bem uma pessoa olhando para os seus frutos. Os teus filhos, eles são o teu principal currículo. Não é a tua empresa bem-sucedida, não é o doutorado que você fez, não é o número de seguidores, não é um ministério relevante. O teu melhor portfólio, o teu melhor currículo são os teus filhos, a tua família. O que você tem formado dentro de casa? Os teus frutos têm sido bons ou teus frutos têm sido ruins? Esses dias o Plínio já confirmou para mim que é verdade mesmo. Eu vi uma notícia que eu achei maravilhosa. O príncipe de Dubai, ele chama Sheikh Hamdan bin Mohammed, eu não sei falar esse nome, é muito comprido. Ele oficializou a substituição do termo dona de casa por formadora de gerações, em documentos oficiais e comunicações do Emirado. A partir de agora, pode aplaudir mesmo. A partir de agora, lá em Dubai, não existe mais esse termo dona de casa. Agora elas são chamadas de formadoras de gerações. Você entende a capacidade, o poder que Deus deu para você, mãe? Você está formando pessoas. Doméstico melhor, elas se preocupavam em ter uma casa impecável, elas se preocupavam em ocupar alguns lugares e elas não entendiam: ei, peraí, será que a minha casa é só isso que eu posso tocar? Elas não entendiam que um lar, ele é construído com relacionamento. Quando você está na tua casa, ao redor da mesa, você está formando gerações. Esses dias, eu fiquei pensando, nisso de pensar no portfólio do pastor, né? Eu pensei: olha, o portfólio do meu marido é bom. É uma boa propaganda. Não que eu seja bonita, tá, gente? Não é isso. Mas por que o portfólio dele é uma benção? Porque ele, além de ser meu marido, ele é o meu pastor. Eu tenho o maior prazer em me submeter à direção dele. Ele é o pastor dos meus pais, dos sogros. Muitas vezes vejo meus pais conversando com ele. Ele é o pastor das minhas irmãs, dos tios, dos sobrinhos, dos cunhados, dos amigos. Meu amor, você é um fruto bom que a tua mãe deixou. E sabe o que é mais lindo? Que as pessoas podem falar: ó, ele é o Michel. E o nome da sua mãe era Cleusa. A minha sogra construiu muitas coisas. Essa igreja é linda. Quantos detalhes, eu sei que foi ela que pensou. Ela que foi atrás, ela que sonhou. O nome da minha sogra está no jardim de oração. Na escola dos meus filhos, a biblioteca leva o nome da minha sogra. E eu descobri esses dias que vai ter uma creche no ensino público que vai levar o nome da minha sogra. É lindo, é uma bênção. Mas de todos os prédios que ela deixou, o mais bonito é o meu marido. É legado, é formação. Um dia todas essas coisas vão deixar de existir. Os prédios bonitos que você vê não vão existir. Os templos, monumentos, tudo isso vai ruir. Tudo que foi construído por mãos humanas não vai durar. Mas aquilo que você formou na tua casa, os seguidores de Cristo que você formou, eles são uma vida eterna. Eles estarão na eternidade. Você vai levar os teus frutos para o Senhor. As pessoas vão falar: olha lá, olha a Silvinha. E o nome da sua mãe era Érica. Vai falar assim: meu Deus, olha a Eva. E o nome da sua mãe era Nayade. Eu queria chamar o Ben e a Nina aqui. Porque eu quero que quando olharem para os meus filhos, falem: olha lá, que ele é o Benício, a Nina, o Davi. E o nome da sua mãe era Silvana. Muito mais do que deixar coisas, do que meu currículo. O que eu quero deixar
são seguidores de Jesus. Venham aqui, filhos. O Beni, ele é muito bom de jogador de futebol. E eu sou uma mãe muito torcedora. Eu falo para ele: filho, claro que eu quero que você jogue muita bola, que você consiga realizar o teu sonho, que um dia você esteja lá na seleção brasileira. A Nina é toda criativa, artista, ela gosta de cantar, de atuar, de dançar. Falo: filha, eu vejo você ministrando para multidões, você vai cantar, você vai fazer muita coisa. Mas o que eu mais quero, o melhor presente que vocês podem dar para a mamãe de Dia das Mães, é construir a vida de vocês na rocha que é Jesus. Muito mais do que qualquer outra realização. Se a mamãe não conseguir explicar para vocês que Jesus é a rocha da nossa vida, tudo terá sido em vão. Eu não sei como você chegou hoje nesse culto, eu não sei como está a tua casa. Talvez tua casa está dividida. Talvez você está sem fé para acreditar que algo vai mudar. Talvez você está sem forças para lutar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que esse Dia das Mães seja diferente. Eu quero que você receba essa bênção de construir a tua casa debaixo da rocha. De entender que talvez você abriu mão de muita coisa. Muita coisa você não vai conseguir realizar. Mas se você conseguir formar seguidores de Jesus, você já cumpriu o teu principal propósito. Eles vão cantar uma música que a gente canta bastante no carro, em casa. E eu quero que essa canção seja uma oração para você. Se você está com a tua mãe, com os teus filhos, fique em pé, abrace, a letra vai estar no telão. E eu quero que você declare junto isso. Existe uma bênção. Deus está te chamando para abençoar a tua casa. Vamos lá? Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa
cantar isso junto com a gente? A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Amém, glória a Deus. Nós queremos abençoar as famílias. Eu queria pedir que todas as mães viessem aqui na frente agora e nós vamos orar, porque a rocha que a sua casa vai ser construída é Cristo, e nós queremos declarar a bênção de Deus, favor de Deus sobre as famílias. Nós estudamos hoje que Deus derrama poder para crer, e vocês vão enxergar coisas que ninguém vê. Vocês vão enxergar realidades que Deus tem para a vida dos seus filhos e vão profetizar sobre eles, e vai acontecer em nome de Jesus. Vocês vão enxergar perigos, desafios, Deus vai lhes dar discernimento. Estudamos que Deus vai derramar poder para vocês lutarem, e o diabo não vai entrar, ele não vai tocar nos nossos, porque existem guerreiras que clamam, que oram, que jejuam, que lutam as batalhas no Espírito e fortalecem os seus. Estudamos que Deus deu poder para formar, e eu creio, o Senhor vai derramar graça para vocês aconselharem, mostrarem caminhos, ensinarem a palavra e imprimirem o caráter de Jesus na vida dos seus filhos. Hoje eu quero pedir que vocês agora olhem para o auditório aqui, todas vocês, e os pais, os filhos vão estender as mãos, e nós vamos declarar, e eu creio, Deus vai derramar poder neste lugar. Vocês creem nisso? Amém? Então os pais, os filhos, onde estão agora, comecem a orar. Derrama poder sobre as mães, derrama graça, derrama favor, dá saúde, as protege, as enche do Espírito, as torna valentes, as ajuda a discernir, a perceber, a enxergar. Declare a bênção do Senhor, declare o favor de Deus, a bênção da família, a bênção do lar. Declare agora em nome de Jesus. Pai, nós nos unimos numa só voz, num só clamor, para declarar que o favor de Deus vai chegar sobre as nossas casas.
A tua palavra fala do poder de ser mãe. O Senhor deu esta graça para Sara e para cada uma dessas mulheres. E eu quero pedir, Pai, que em nome de Jesus elas possam crer, que elas enxerguem com os olhos da fé o que o Senhor tem reservado para os seus filhos, que elas enxerguem com os olhos da fé o que o Senhor tem reservado para os seus maridos, que elas enxerguem com os olhos da fé o que o Senhor tem para cada casa aqui representada, e que possamos formar líderes para esta nação, que possamos mudar a história, porque andamos por fé, enxergamos diferente, enxergamos com os olhos do alto. O Senhor nos fez subir com asas como águias, as leva a altos lugares, que no lugar da intercessão elas possam ter discernimento, elas possam enxergar coisas específicas, que elas sejam profetas levantadas nos seus lares, que não falte conselho, que não falte palavra de sabedoria, que não falte graça e percepção do alto. Derrama discernimento sobre as tuas servas. Eu também quero clamar que o Senhor as faça forte, que o Senhor as fortaleça de forma sobrenatural, que elas possam lutar o bom combate e vencer, que elas sejam, sim, ousadas no Senhor, corajosas, que o inimigo não toque nos seus filhos, Pai, que as tuas servas se posicionem no seu lar, que elas sejam valentes de oração, que elas tragam os valores de Deus para casa, que elas não deixem os seus filhos tropeçarem, que elas sejam voz de Deus dentro do seu lar. Derrama o teu Espírito hoje sobre as tuas servas. Eu quero clamar que o Senhor dê graça para formar, para ensinar, para instruir no bom conselho da palavra de Deus, que elas tenham sabedoria e unção para fazerem isso, e que o caráter de Jesus possa ser impresso em cada criança, em cada jovem, em cada adolescente, em cada homem, em cada mulher formada nestas casas. Eu clamo. Hoje falamos de poder de Deus, e eu creio, ele é real e ele existe. Que o poder de Deus caia neste lugar de maneira sobrenatural. Que as tuas servas levem esta bênção para dentro de casa, que elas levem esta bênção para os seus. Eu quero pedir, quando elas orarem em casa, que o poder de Deus caia sobre os seus filhos, que eles tenham experiências sobrenaturais com o Senhor, que eles possam crer em milagres, que eles vejam curas sobrenaturais, que eles preguem com autoridade, que eles sejam exemplos e testemunhas fiéis, porque na sua casa viram o poder de Deus atuando. Manda anjos para estas casas, manda os teus anjos, Pai, e levanta mulheres cheias do teu Espírito, mães cheias do teu Espírito, mulheres de Deus, para abençoar suas casas e esta casa, a sua igreja. Faz isso para o louvor da sua glória. Pai, hoje nós clamamos a tua bênção, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre cada um de nós, sobre a tua igreja. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar cantando essa música. Que vocês levem a bênção de Deus para a casa de vocês. E a bênção se derrame até 1000 gerações.